2023 acabou já faz bastante tempo, né? E agora, parando pra pensar, 2024 também já começou já faz um tempinho aí. Então pode parecer até meio tarde demais pra eu fazer as minhas listas de melhores e piores filmes de 2023? Talvez, mas por que não? Afinal de contas, março agora foi o mês do Oscar, então pra muita gente aqui da nossa comunidade cinéfila, meio que o ano tá começando pra valer agora só. Então, por que não aproveitar esse clima de início de ano que tá até agora pra tirar esse atraso e finalmente falar sobre quais foram os filmes que eu mais gostei e menos gostei em 2023. E pra começar com o pé direito os nossos trabalhos aqui, eu resolvi começar justamente falando sobre os melhores filmes de 2023, pelo menos na minha opinião. Mas antes de falar sobre os filmes que eu mais gostei em 2023, aquele pedido de sempre. Se você já tá por aqui, aproveita e curte esse vídeo aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E aproveita também e compartilha esse vídeo pros seus amigos, chama eles aqui pro canal e comenta aqui embaixo quais foram os filmes que você mais gostou de ver em 2023. Vamos lá então falar sobre os filmes que eu mais gostei do ano passado. Antes de entrar na lista propriamente dita, cabe aqui um aviso rapidinho. Eu sei que essas listas de melhores e piores do ano costumam gerar uma certa confusão na internet, porque ao fazer essas listas, algumas pessoas costumam considerar os filmes produzidos no ano de 2023, ou seja, muitas vezes filmes que nem chegaram ao país delas, ou seja, no caso, no Brasil, nesse ano que elas estão gravando, mas que vão chegar ainda futuramente, no ano de 2024, por exemplo, como por exemplo, Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse, Dias Perfeitos, foram filmes produzidos em 2023, mas que só estrearam comercialmente no Brasil agora em 2024. E outras pessoas costumam montar essas listas a partir dos filmes que foram lançados comercialmente no Brasil no ano de 2023, com isso agregando aí alguns filmes que na verdade são de 2022, mas que só estrearam por aqui no ano passado, 2023. E é nessa segunda categoria que eu costumo me incluir. Eu faço essas listas de melhores e piores do ano desde 2016, lá no site, depois do cinema.com.br, e ano passado, ou seja, referente a 2022, eu comecei a postar essas listas aqui no YouTube. E eu sempre costumo considerar os filmes que foram lançados comercialmente no Brasil entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, seja nos cinemas, seja nos streamings, sempre uso esse critério aqui pra montar as minhas listas. E esse ano agora não vai ser diferente. Então vamos lá pros ótimos filmes que eu vi em 2023. E antes de entrar na lista dos 10 melhores em si, eu acho que também cabe aqui fazer algumas menções honrosas, porque 2023 foi um ano muito interessante pro cinema. Foi um ano muito diversificado, cheio de lançamentos radicalmente diferentes uns dos outros, mas que ainda assim de uma qualidade notável e que por isso merecem ser pelo menos mencionados aqui. Começando aqui com o que eu acho que foi o grande evento desse ano agora, que foi o fenômeno Barbenheimer, né? A dupla Barbie e Oppenheimer, que foram dois filmes completamente diferentes uns dos outros, mas que foram filmes que eu acho que funcionam muito bem dentro das suas respectivas propostas. São dois filmes que eu gostei sim. E por falar em Barbie, teve um outro filme, esse de 2022, mas lançado em 2023, com a Margot Robbie, que eu também gostei, e foi um filme que eu acho que foi bastante divisivo, que foi o Babilônia, do Damien Chazelle. Eu sei que teve muita gente que não gostou desse filme, mas eu achei o filme bem interessante sim. Ele tem seus problemas, obviamente, mas eu acho que é um filme que me cativou e me interessou, e eu acho que merece ser pelo menos mencionado aqui. Assim como os Banshees de Inisherin, do Martin McDonagh, que foi outro filme que eu gostei muito, tem vídeo sobre ele aqui no canal. Inclusive, boa parte desses filmes que eu vou mencionar aqui agora, tem vídeos aqui no canal, é só procurar aqui no canal, é rapidinho de achar, e os Banshees de Inisherin é um desses filmes. Eu realmente fiquei completamente conquistado por esse filme aqui, eu realmente gostei muito e recomendo bastante. Com relação ao cinema nacional, tiveram alguns destaques que eu acho realmente muito notáveis, como por exemplo, Capitu e o Capítulo, do grande, fantástico veterano Júlio Bressani. E é um filme que consegue encontrar cores novas e tons novos pra uma história que a gente achava já conhecer por completo. Eu realmente gostei muito de Capitu e o Capítulo, é um filme formalmente, em termos de estilo, muito interessante também. É fascinante ver um cara como Júlio Bressani, no alto dos seus 78 anos, ainda assim, se arriscar e demonstrar uma postura tão inquieta com relação à linguagem, à narrativa, quanto ele demonstra aqui. Eu também gostei bastante do Mato Seco em Chamas, do Adirley Queiroz e da Joana Pimenta, que explora um estilo de vida bastante cru daquelas personagens ali, mergulha o espectador numa realidade de crime daquelas personagens ali, que é bastante impactante, que gira em torno de personagens extremamente complexas, extremamente humanas, extremamente interessantes. Ele tem um desfecho que pra mim é um dos planos finais de filmes mais memoráveis que eu vi agora em 2023. É realmente um filme muito bacana, o Mato Seco em Chamas. E também teve o Pedágio, da Carolina Markovics, que é um filme também ancorado por uma performance
performance central da Maeve Jenkins, que é uma performance extremamente complexa, ela consegue trazer uma dimensão enorme pra uma personagem repleta de contradições, e contradições essas que falam bastante sobre o Brasil que a gente vive até agora. Eu não acho que seja um filme perfeito, eu acho que ele tem algumas investidas no humor e algumas inconsistências na criação da atmosfera geral da narrativa que nem sempre me agradam muito. Eu acho que ele não é um filme 100% funcional, não. Mas, apesar de tudo isso, eu acho que ele é um filme que consegue conciliar muito bem estilo e temática, discurso e estética. É um filme que eu acho, sim, que funciona bem. E um outro filme brasileiro que eu gostei muito também, tem vídeo sobre ele aqui no canal, foi a cinebiografia do Mussum, que talvez seja o filme brasileiro mais popular desses que eu mencionei aqui agora, e eu acho que é um filme extremamente bem-vindo, porque ele consegue fazer jus à memória do Mussum, ele consegue transmitir muito bem pro espectador que não cresceu na década de 80, como eu, por exemplo, quais foram as qualidades do Mussum, por que ele até hoje, mesmo quase 30 anos depois dele morrer, ele ainda é um ícone tão forte que todo mundo vê por aí o tempo todo. E eu acho também que ele é um raro caso de cinebiografia que consegue sobreviver à maior parte das armadilhas desse subgênero. Ele não consegue sobreviver a todas, eu acho que ele tem sim alguns problemas, de vez em quando ele cai sim em uma ou outra armadilha das cinebiografias, mas apesar disso tudo, ele é um filme que sobrevive porque ele tem um coração imenso, tão grande que, como eu falei no meu vídeo, eu dei uma leve choradinha no final desse filme do Mussum, e eu realmente não esperava por isso. E agora, mudando drasticamente a toada aqui, teve um outro filme que eu gostei bastante, esse daí eu vi só alguns dias atrás mesmo, demorei bastante pra ver, o Shin Kamen Rider, do Hideaki Anno, que já é um diretor que já tinha brilhado muito lá no Godzilla, Shin Godzilla, e aqui no Shin Kamen Rider ele também volta a fazer um trabalho muito bacana também, porque ele consegue criar uma narrativa que consegue conciliar ação e drama, você realmente se importa com os personagens e lamenta pelas perdas deles, e torce pelas vitórias deles, e além de criar sequências de ação que são divertidíssimas, são sequências de ação que não tem medo de explorar a artificialidade dos efeitos gráficos, ele realmente compreende a computação gráfica como um meio pra você poder chegar a resultados extremamente criativos do ponto de vista visual, extremamente inventivos do ponto de vista de ação. As sequências de ação desse filme aqui são sequências de ação que nunca param de se renovar, embora ele funcione muito bem dentro dessa lógica da artificialidade do CGI, eu acho que o filme também tem, digamos assim, uma tangibilidade por conta daquelas roupas e daquelas armas e daquelas motos e daqueles veículos que são claramente construídos no set, são figurinos reais, com couro real, com metal real, com plástico real, então ele consegue dosar bem a artificialidade quando necessário e ao mesmo tempo combinar ela com uma fisicalidade que faz muito bem a ele. E já que a gente já tá nessa esfera de cultura pop, super-heróis e tal, um outro filme que me surpreendeu muito esse ano foi o Guardiões da Galáxia, volume 3, do James Gunn, que foi um filme que eu gostei muito, e eu até gravei um vídeo sobre ele e tal, e agora, já pensando com mais tempo, mais calma e tal, deixando o tempo todo passar, eu acho que eu já posso afirmar, sem ser no calor do momento, que esse filme, o Guardiões 3, ele se tornou o meu favorito pessoal de todo o universo cinematográfico da Marvel. Superou o Guerra Infinita, o Ultimato, o primeiro Homem de Ferro, e realmente se tornou o meu filme favorito de todo o MCU. Eu realmente achei sensacional o Guardiões da Galáxia 3. E pra finalizar, o Wonka, com o Timothée Chalamet, dirigido pelo Paul King, é outro filme que eu gostei bastante. Chegou ali no finalzinho do ano, foi o filme perfeito pro Natal, e ele realmente conseguiu encerrar bem esse circuito aí de grandes filmes de cultura pop e tal. Ele conseguiu conciliar muito bem esse aspecto fabulesco, que ao mesmo tempo tá lá no DNA da Fantástica Fábrica de Chocolate, e ao mesmo tempo faz parte totalmente do estilo particular do Paul King que a gente já viu nos trabalhos anteriores dele. Eu realmente gostei bastante do Wonka. Bom, é isso. Esses foram aqui os filmes que eu destacaria como menções honrosas de 2023. Lembrando que tem muito filme lançado em 2023 que com certeza é sensacional, mas que eu com certeza ainda não vi. Então, apontado esse tropeço meu aqui, encerradas também as menções honrosas, vamos lá pros 10 filmes que eu mais gostei de 2023. Em 10º lugar, eu coloco A Fire, que é o filme novo do Christian Petzold, que é um cineasta que eu venho gostando cada dia mais, e ele é talvez um dos caras que melhor entendem de melodrama, pelo menos hoje em dia, na contemporaneidade. E esse filme aqui, o A Fire, ele não só faz mais do que jus aos trabalhos anteriores do Christian Petzold, como ele ainda aponta para um futuro brilhante dele como cineasta. Ele ainda vai ter aí muitas histórias maravilhosas para nos apresentar aí pela frente. Esse filme aqui, o A Fire, ele basicamente gira em torno de um escritor que tá no meio de um processo de um bloqueio criativo terrível, e para poder escrever esse livro, e em meio a esse bloqueio criativo, ele resolve ir para uma casa de praia junto com outro amigo dele, e nessa casa de praia ele conhece ali os dois proprietários, né, duas pessoas ali, e o filme basicamente acompanha o dia a dia deles ali, nessa estadia deles, enquanto que esse escritor aí, ele vai se atraindo e se envolvendo cada vez mais com a moradora da casa de praia, que é uma mulher que tem uma personalidade que, digamos assim, até certo ponto ela é antagônica, mas ao mesmo tempo é complementar à desse escritor. Esse escritor é um cara terrivelmente fechado pro mundo ao seu redor, ele é um cara difícil de lidar, mas ao mesmo tempo ele é extremamente introspectivo, então nos poucos momentos em que ele tenta ser um pouco mais expansivo, ele acaba frustrando as pessoas ao seu redor, enquanto
essa mulher especificamente, ela é uma mulher que tem uma personalidade mais forte e ao mesmo tempo ela tem um certo mistério ali que torna ela mais atraente, mas ao mesmo tempo ela é mais direta ao ponto, e o relacionamento que ela estabelece com ele é um relacionamento profundo o suficiente pra ela poder julgar a obra que ele tá escrevendo ali e talvez até mesmo partir o coração dele se necessário. E é interessante que ali perto dessa casa de praia tá acontecendo um tremendo de um desastre ambiental. Basicamente tá rolando uma mega queimada ali numa floresta ali perto, e essa queimada acaba sendo utilizada pelo Christian Petzold como uma forma, vamos dizer assim, simbólica de refletir os dramas pessoais do protagonista e a relação dele com as pessoas ao seu redor. Essa coisa ao mesmo tempo intensa, destrutiva, que consome tudo ao seu redor e ao mesmo tempo se destrói. E eu acho fascinante como que o cinema do Christian Petzold, com seu encontro constante, ou até mesmo enfrentamento entre o real e o fictício, acaba caindo como uma luva pra uma história como a Fire. É um cinema de uma linguagem visual que muitas vezes pode parecer simples, mas na verdade ela é extremamente profunda ao evocar os sentimentos mais complexos e profundos possíveis daqueles personagens, e levar o espectador a se envolver tremendamente com aqueles personagens através justamente dessa simplicidade. Se numa hora a câmera tá se comportando quase como voyeur daquelas situações, de longe, olhando elas e olhando os personagens simplesmente vivendo as suas vidas, em outros momentos, um plano e um contraplano podem levar o espectador a partir o coração, e a gente realmente sente as dores e as frustrações e as ambições daqueles personagens se contrapondo e se complementando. É um filme que realmente me conquistou completamente dentro, de novo, dessa chave de simplicidade e da sua escala pequena. O próximo filme dessa lista aqui, o 9º lugar da lista, é justamente o oposto do A Fire, porque se o A Fire é um filme justamente de uma escala bastante pequena, o Godzilla Minus One é um filme grandioso, épico, de dimensões imensas, e é um filme que eu gravei um vídeo sobre ele recentemente. É um filme que eu achei muito, muito, muito bacana. Ele é um filme que consegue se equilibrar muito bem entre as convenções da franquia e o significado do Godzilla desde o original lá de 54, e algumas convenções até mesmo estilísticas, digamos assim, da série, e ao mesmo tempo uma tentativa de modernizar a série em vários outros elementos, e a partir desse encontro o filme consegue retratar para o espectador como que a sombra daquele terror que foram os bombardeios em Hiroshima e Nagasaki, que originaram simbolicamente o Godzilla, é um horror que permanece vivo até hoje, continua ecoando até hoje, e é um eco que esse encontro do clássico com o moderno ajuda a sintetizar perfeitamente. Godzilla Minus One é um ótimo filme que demonstra muito bem como que o Godzilla não é só simplesmente um lagartão gigante que sai destruindo cidades. Na verdade, ele tem dentro de si um caráter simbólico e temático que é riquíssimo. Em 8º lugar, eu trago aqui Os Fabelmans, que é o último filme aí do Steven Spielberg, que é um filme que também tem vídeo aqui no canal, eu também falei sobre ele com vários detalhes, e é um filme que eu achei emocionalmente muito, muito, muito rico e muito, muito, muito eficiente. É um filme que o Steven Spielberg, depois de todas essas décadas de contribuições enormes e mensuráveis pro cinema, vai olhar pra dentro de si e vai tentar se entender como cineasta, e vai propor um retrato extremamente humano, extremamente honesto consigo mesmo sobre quem ele é, como ser humano, como cineasta, como artista, de onde que vieram as suas preferências, os seus gostos, as suas ambições, os seus ímpetos, como que essas coisas foram formadas, e a partir daí, ele consegue compor um retrato extremamente humano, extremamente caloroso de quem foram seus pais. E como que o Steven Spielberg, que a gente conhece hoje, que a gente tanto ama e tanto deve a ele por ajudar a moldar a nossa cinefilia particular desde a nossa infância, é um cruzamento exato e perfeito do virtuosismo técnico e do interesse extremamente racional e, de novo, técnico do seu pai, e da sensibilidade artística extremamente apurada e extremamente humana, extremamente tocante, extremamente emotiva e sem fim da sua mãe, que inclusive é interpretada pela Michelle Williams numa performance que é simplesmente arrebatadora. Os Fabelmans é, sem dúvida alguma, um filme que tem um coração imenso e que é de uma singeleza e de uma honestidade tocantes vindas do Spielberg depois de tantos anos de história. Eu realmente gostei muito de Os Fabelmans. Em 7º lugar, eu coloco Folha de Outono, que é o novo filme do Aki Kaurismäki, que é um filme que, de novo, assim como o A Fire, ele lida muito bem, articula muito bem as suas características de melodrama pra criar uma história de amor que até certo ponto parece convencional, mas que da maneira como o filme lida com ela se torna totalmente atípica, porque ela lida em torno de dois personagens que estão completamente distanciados do mundo ao seu redor. E o filme reflete isso muito bem nos seus aspectos estilísticos, de linguagem. É uma história que parece estar deslocada no tempo, porque muitas vezes o filme parece situado no tempo passado, pela maneira como ele encena as cenas, pela maneira como a direção de arte, os figurinos aspiram a algo mais antigo, digamos assim, de um tempo que já não é mais o contemporâneo, mas ao mesmo tempo o filme se passa, sim, nos tempos contemporâneos. Inclusive o contexto histórico ao redor dos personagens é o contexto histórico da Guerra da Ucrânia.
Eles são finlandeses, né? O filme é finlandês, e eles escutam no rádio o tempo todo notícias sobre a invasão à Ucrânia, e o que o Zelensky tem a dizer, e o que o Putin fez e tal. Só que ao mesmo tempo, a frieza daqueles personagens, o distanciamento deles, a apatia deles é tão grande que esse contexto histórico meio que não ressoa muito com eles. Eles só estão interessados mesmo em viver as suas rotinas e talvez tentar encontrar algo que justifique eles saírem da cama mais uma vez. De um lado você tem uma personagem que tá passando por problemas financeiros, que tem dificuldades pra se manter, ela sempre tá trocando de emprego o tempo todo e todos esses empregos estão pagando pra ela uma mixaria. E ela não tem mais uma família porque o pai e o irmão dela morreram de alcoolismo e a mãe dela morreu de desgosto. E ao mesmo tempo, do outro lado da relação, você tem um cara que, justamente, ele tem problemas com alcoolismo, ele não para de beber o tempo todo, ele é um alcoólatra compulsivo. E essa compulsão acaba arruinando qualquer relação que ele possa estabelecer, pessoal ou profissional, com qualquer outra pessoa ao seu redor. Como que dois personagens tão sofridos e tão apáticos e tão distanciados podem acabar estabelecendo uma relação romântica? É difícil e esse filme aqui tenta investigar isso. Muitas vezes, justamente frustrando os personagens e, por consequência, o público. Quando você acha que eles vão conseguir se aproximar, algo acaba causando afastamento deles. E essa condição de apatia e de frieza é refletida pela própria direção do Aki Kaurismäki. É um filme que os planos são praticamente estáticos na maior parte do tempo e eles se prolongam. E os personagens falam o tempo todo num tom de voz meio monocórdio, meio reto, sem muitas variações de emoções. Isso acaba imprimindo uma frieza que reflete muito bem o estado de espírito dos personagens e que é uma frieza que, ainda assim, ela poderia ser bastante perigosa, porque ela poderia afastar o público daqueles personagens, fazer a gente deixar de se envolver com aqueles personagens, e que o filme consiga articular tudo isso e fazer a gente sentir essa frieza, entender essa frieza e fazer a gente aceitá-la como sendo a melhor abordagem possível pra essa história, sem comprometer o nosso envolvimento emocional com aqueles personagens, é uma proeza e tanto do Aki Kaurismäki, que além de tudo ainda consegue conciliar essa frieza com vários outros momentos de humor que surgem inesperados e que fazem a gente rir, mas ao mesmo tempo acabam fortalecendo justamente esse estado de espírito apático dos personagens. É um filme que tinha tudo pra dar errado, mas que no fim das contas se tornou um dos melhores filmes de 2023. Em sexto lugar, eu ponho aqui John Wick 4, Baba Yaga, que é um filme de ação extraordinário. Tem crítica sobre ele aqui no canal também, é um filme que eu realmente gostei demais. E o mais impressionante desse filme pra mim é como que, depois de 4 filmes, lidando com narrativas e arcos de personagens tão simples, o John Wick até hoje não saturou. E aliás, não só não saturou, como vai se tornando melhor a cada novo filme. Esse filme novo aqui, o John Wick 4, é o ápice da franquia. E mais impressionante ainda, é um filme de quase 3 horas que não deixa a peteca cair em nenhum momento. É sequência de ação atrás de sequência de ação, não cansa o espectador, as sequências de ação vão se renovando o tempo todo, tem sempre um frescor novo a cada nova cena de ação. Elas são impressionantes pela sua coreografia, pela sua energia, pela direção do Chad Stahelski, que traz essas sequências um ritmo impressionante que deixa o espectador sem fôlego e, ao mesmo tempo, nunca deixa a gente confuso e perdido com o que a gente tá vendo ali. A gente sempre consegue entender muito bem a lógica espacial e geográfica daquelas sequências, dos cenários em que a ação se passa, o que os personagens estão fazendo, por onde que eles estão indo, por que ele tá preferindo dar um tiro aqui em vez de um chute, ou então uma facada em vez de um soco ali. O Keanu Reeves, com seu semblante sempre duro e sempre rígido, é o protagonista perfeito pra essa franquia. Enfim, eu já falei com muito mais detalhes sobre John Wick 4 aqui no vídeo que tem aqui no canal sobre o filme. Eu realmente achei John Wick 4 um filme sensacional. Em quinto lugar, eu coloco Andança, Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho, que é um documentário brasileiro maravilhoso. Ele é um documentário constituído de várias imagens de arquivo caseiras da Beth Carvalho, essa cantora absolutamente fantástica, icônica, que tá marcada pra sempre na história da música brasileira. E é interessante porque não é um documentário que se propõe a explicar necessariamente a jornada dela como cantora, como que ela se descobriu, como que ela escalou, até ela virar o ícone que ela virou. Não, o que o filme pretende abordar são justamente, como diz o subtítulo do filme, os encontros e as memórias dela, a relação dela com outros artistas, os momentos íntimos, bonitos e tocantes, extremamente emocionantes entre ela e outros ícones da música brasileira. Tem momentos aqui nesse filme que são verdadeiras preciosidades, de conseguir mostrar a relação dela com outros cantores, outros artistas, e mostrar como que a relação entre ela e esses outros caras era uma relação extremamente afetuosa. A gente aprendeu a enxergar esses caras como ícones, inalcançáveis, mitos, inatingíveis, e o que esse documentário faz aqui é de mostrar justamente que por trás desses ícones, desses mitos, existiam ali seres humanos, com as suas dores, com as suas doenças, com as suas emoções, com seus conflitos, com os seus sensos de humor, com as suas risadas, com as suas felicidades, com as suas conquistas compartilhadas e celebradas entre eles todos. Então é um documentário que, além de conseguir mostrar muito bem o processo criativo da Beth Carvalho e como que ela era, assim, uma cantora não só talentosa, mas extremamente ambiciosa, extremamente envolvida com o seu processo ali, e com isso complementando ainda mais a riqueza dela como artista, ao mesmo tempo o filme também mostra
ela como um ser humano tão contagiante que depois de assistir esse documentário vai se tornar impossível pro espectador não gostar ainda mais da Beth Carvalho. Como se isso fosse possível. Esse documentário aqui mostrou que sim, é possível você se apaixonar ainda mais por Beth Carvalho. Em quarto lugar, eu trago aqui o Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu gravei um vídeo sobre esse filme lá na época em que ele saiu, e hoje eu até acrescento mais uma informação que eu não coloquei naquele vídeo, que é, quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de Através do Aranhaverso, e hoje eu digo que eu acho que o Homem-Aranha no Aranhaverso 2, eu gosto ainda mais do Aranhaverso 2 do que eu gostei do Aranhaverso 1. E olha que o Aranhaverso 1 já era um filme espetacular. O Através do Aranhaverso, ele é, pra mim, uma continuação perfeita. Em vez dele se limitar a simplesmente repetir tudo que deu certo no primeiro filme, sem levar aquela franquia pra novos lugares, ele pega todos os elementos que funcionaram no primeiro filme e leva eles pra níveis infinitamente mais ambiciosos e infinitamente mais complexos. Em termos de estilo, ele é um filme riquíssimo, e eu comentei tudo isso lá no meu vídeo sobre o filme. Em termos narrativos e dramáticos, eu acho que ele é um filme que consegue desenvolver os personagens com muito mais eficácia do que o primeiro filme. Inclusive, os meus momentos favoritos desse segundo filme nem são os momentos de ação, mas sim os momentos íntimos, de trocas de diálogos entre os personagens, entre o Miles Morales e os pais, os conflitos entre eles, entre o Miles Morales e a Gwen, eles dois sentados ali no alto de um prédio, olhando o sol lá no final, vendo o pôr do sol lá e trocando experiências. Pra mim, o filme brilha muito nesses momentos específicos. Quando o filme vai pra ação e pra aventura e tal depois, ele continua sensacional. Ele nunca deixa o ritmo cair em momento algum, e ele vai construindo o terceiro ato, que vai escalonando, 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 até culminar num ápice que se amarra de várias formas e sempre de formas perfeitas. É uma construção narrativa e dramática perfeita que me faz terminar esse filme aqui na ponta da poltrona, ansioso, implorando pra ver logo o terceiro filme, o Além do Aranhaverso. Então é um filme realmente riquíssimo, que em termos de estilo, você vê que cada plano do filme foi milimetricamente pensado pra comunicar as suas ideias em imagem, de formas visualmente sempre muito complexas, sempre muito ricas. Enfim, Homem-Aranha através do Aranhaverso é realmente um filmaço. Em terceiro lugar, Tar, do Todd Field, que é um filme justamente lá de 2022, mas que como ele só foi lançado aqui no Brasil em 2023, ele entrou aqui nessa lista, e é o meu terceiro favorito. Também falei sobre ele aqui no canal, tem um vídeo com muito mais detalhes sobre ele, mas é um filme que eu achei fascinante no seu estudo sobre o linchamento virtual, sobre a separação entre o artista e a sua obra, sobre a pessoa física e a pessoa jurídica, sobre as complexidades desse assunto, como que as pessoas têm nuances e como que a gente pode fazer também essa separação de conseguir reconhecer que um ser humano é repugnante, como é o caso da musicista interpretada pela Cate Blanchett, que é uma personagem que toma várias decisões execráveis ao longo do filme, embora algumas delas sejam também hiperdimensionadas pela mídia e por outras pessoas e tal, mas ainda assim é um ser humano extremamente reprovável em várias das suas ações, mas ao mesmo tempo não tem como não deixar de admirar, ou melhor, corrigindo, não tem como deixar de admirar o talento que ela tem pra música e principalmente o amor muito claro que ela realmente tem pra música, pra arte e pro que ela tá fazendo. E a Cate Blanchett, ela tá numa das melhores performances da sua carreira, e olha que a gente tá falando de uma carreira que é simplesmente soberba, mas ela cria aqui uma personagem que é tão complexa quanto o filme inteiro ao seu redor. É uma personagem que a gente consegue reprovar várias das suas ações, ao mesmo tempo admirar o seu processo artístico e as suas conquistas enquanto musicista, ao mesmo tempo também é uma personagem que tem uma secura e ao mesmo tempo uma energia que vai crescendo à medida que as suas frustrações vão se acumulando e vão explodindo lá no final. Enfim, Tar é um filme que eu realmente acho excepcional. Em segundo lugar, agora a gente tá indo aqui pra uma briga muito boa, porque os próximos dois filmes aqui são realmente dois filmes absurdamente espetaculares e que brigam muito pelo topo do pódio, mas eu resolvi colocar em segundo lugar o Assassinos da Lua das Flores, do Martin Scorsese. De novo, outro filme que também tem vídeo aqui no canal, e é um vídeo extenso em que eu falo vários e todos os motivos pelos quais eu considero esse filme uma obra-prima. Eu acho impressionante como que o Scorsese, nessa etapa que ele já tá da sua vida e da sua carreira, ele consegue criar um filme tão rico em termos temáticos, em termos narrativos, e ele ao mesmo tempo consegue se posicionar como uma pessoa que naturalmente não tem como entender com a mesma sensibilidade dos nativos americanos o horror que eles passaram ao longo da sua história. Ao filmar aquela história daquele massacre do povo Osage, o Martin Scorsese consegue criar uma obra que, ao mesmo tempo, entende que o Martin Scorsese, por ser o homem branco que ele é, não tem como sentir o lamento do povo Osage com a mesma propriedade que aquele povo, ou pelo menos que os seus descendentes. Então ele escolhe narrar aquela história sob o ponto de vista dos algozes, ou seja, dos homens
brancos, e ao mesmo tempo ele também consegue criar um filme que consegue deixar muito claro como que esses homens brancos, os protagonistas do filme, são os vilões da história, são os monstros, são os caras que causaram essa tragédia histórica e que merecem ser lembrados com absoluto desprezo, com absoluto nojo. Então ele consegue amarrar tudo isso e fazer um filme que é ao mesmo tempo uma denúncia histórica. A própria de que o próprio Scorsese se posiciona de maneira bem clara nesse filme pra poder denunciar o que ele tá querendo contar ali, e ao mesmo tempo ele também faz um filme que é sobre o papel dele como realizador de reconhecer que ele não tem essa propriedade toda pra falar sobre aquela história tanto quanto o povo que sofreu aquele massacre, e ao mesmo tempo ele também consegue costurar isso e fazer um filme que é extremamente crítico a essa cultura dos filmes e séries e podcasts true crime que a gente tanto tem por aí. Ele consegue fazer um filme que denuncia uma tragédia, fala sobre uma tragédia sem recair na espetacularização e ao mesmo tempo critica toda essa tendência de espetacularização que a cultura das obras true crime trouxe nos últimos anos. Enfim, é um filme riquíssimo. Eu realmente acho Assassinos da Lua das Flores um filme inacreditável de bom. Mas em primeiro lugar, eu coloco aqui um filme que me deixou extremamente emocionado e que me pegou completamente de assalto, que é o Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho. De novo, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre esse filme com muitos detalhes por um bom tempo, então não vou ficar aqui me repetindo tanto assim, porque, enfim, tudo que eu tinha pra falar sobre esse filme já tá lá posto, mas nenhum outro filme conseguiu me tocar num nível tão profundo e tão pessoal e tão íntimo quanto o Retratos Fantasmas do Kleber nesse ano agora de 2023. Essa questão da memória, da preservação da memória, de ao mesmo tempo costurar a história particular do Kleber, da infância dele desde o início, com a história dos cinemas de rua de Recife, como que essa história também reflete a própria ascensão e manutenção e principalmente queda dos cinemas de rua, que é uma coisa que pra qualquer cinéfilo representa realmente um grande golpe, uma grande dor, uma grande perda, que é, né, a perda dos cinemas de rua. E ele consegue abordar todas essas questões específicas com uma profundidade extrema, tanto de informações, ele traz histórias que eu nunca na minha vida tinha sequer vislumbrado, nunca tinha ouvido falar, e ele me faz realmente conhecer aqueles cinemas e conhecer aqueles espaços realmente como se fossem pessoas, seres humanos, com os quais a gente nutre uma imensa intimidade, uma imensa proximidade, a ponto de lamentar a perda deles como se fosse realmente a perda de entes queridos. Eu sei que pode ter muita gente que tá assistindo esse vídeo aqui que não se sentiu tocada pelo filme da mesma maneira como eu senti, e eu entendo, todo mundo tem as suas relações particulares com os filmes, né, cada um tem a sua experiência pessoal com o filme que assiste, nunca vai ser exatamente a mesma coisa, mas comigo Retratos Fantasmas foi não só uma experiência hipnotizante, mas ao mesmo tempo extremamente emocionante. E é o meu filme favorito de 2023. É isso, agora eu quero saber de você, quais os seus filmes favoritos de 2023? Diz aqui embaixo nos comentários, curte esse vídeo se você gostou, compartilha aqui pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E é isso, um grande abraço, até a próxima e que 2024 seja um ano de filmes ainda mais maravilhosos.